Deve acontecer hoje, Palmeiras, América Mineiro, Atlético Mineiro, Bragantino, todo mundo estreando. Agora, teve gente que já começou ontem. O único que venceu foi o Flamengo. Agora, o jogo foi bom? 2-0, 3 pontos garantidos. Fala, Paulo Sousa. Fala, ministro. Hoje era um dia de consistência no nosso jogo, com vista ao resultado, iniciar bem esta competição, bem prestigiada, e quisemos prestigiá-la exatamente com uma vitória. Daí a consistência, intensidade, procurar ter um elemento importante como foi o Andreas, numa linha mais alta de pressão, para podermos a partir daí, através dessa mesma pressão, podermos ter os nossos espaços de forma a podermos ter ataques mais rápidos, atacar bem os espaços de profundidade, porque era uma equipa que dava essa mesma possibilidade de profundidade. Penso que a equipa fez exatamente tudo aquilo que estava previsto para o fazer, de forma consistente para poder sair daqui vencedora. A equipe fez tudo o que estava previsto fazer e de forma consistente. Eu acho que o primeiro e o segundo tempos do jogo foram muito diferentes, né? E aí eu quero começar a falar desse Flamengo aqui. O Mateuzinho fez um gol, deu passe para outro. Tem algumas... Tu já abre com o Mateuzinho. Não, tem algumas individualidades para a gente pescar. Ela ontem pulou e caramba. É o peixinho dela no Flamengo. Se puder, é Mateuzinho no gol e na ponta esquerda, do 1 a 1. Não, é Deus no céu e Mateuzinho na terra. Até homenageando o Mateuzinho. O menino jogou mal ontem, gente. Não, quem falou isso? Não, eu tô perguntando. Meu papel podia ter é jogado até perguntar. melhor se a bola chegasse mais. Esse que é o ponto aí, ó. Eu quero ouvir desse gancho. A questão é que se o moleque não ataca a lateral direita, não sai nada dali, hein? Inacreditável, hein? Aliás, boa tarde a todos. Ah, hein? tá, né? Achei que ele tava de mau humor aí. Boa tarde. Que quem tem que armar ali no setor faz o quê em campo hoje? Figuração, né? Quem? Dá nome aos bois aí. Né? Everton Ribeiro, né? Hoje é figurante no time do Flamengo. Aliás, figurante que, com uma declaração hoje pela manhã, colocou mais lenha numa fogueira que tá danada lá no Flamengo. Calma, meu filho, a gente vai chegar nesse ponto. Mas em relação ao jogo, se não é o Mateuzinho ali para toda hora buscar, se apresentar para jogar, para tentar ser essa válvula naquela lateral direita da equipe do Flamengo, não sei não se o Flamengo tinha vencido o jogo ontem. E, aliás, não só devido ao Mateuzinho, mas no pouco que também no segundo tempo entraram Lázaro, o próprio João, Matheus França. O Flamengo deu um outro ânimo e faz, inclusive, o segundo gol com o Mateuzinho. Né? Então, é para começar a entender... Foi do Lázaro, né? Sim, é para começar a entender que... Quem fez o passe? Agora não lembro. O passe foi espetacular. Entendeu? E aí é o seguinte, é bom já para começar a prestar um pouquinho de atenção que tá na hora de reoxigenar um pouco, né? Que vai demorar um pouquinho, pode demorar um pouquinho, pode ter um pouco de paciência, pode, mas existe um norte ali borbulhando para querer aparecer, para querer se tornar protagonista e para querer tirar de cena gente acomodada. O negócio é o seguinte, o Flamengo venceu por 2-0. Ô Zé, tudo bem, não Embora é ainda não pareça, um jogo... Exatamente. Ainda não é o jogo que se espera, mas assim, não é melhor vencer sem mostrar um jogo bom do que voltar para casa sem ponto nenhum na Libertadores? Boa tarde, Dani, seu Sormani, Pedro, Facinca, todos que estão em casa. Ontem era um jogo de segurança. Quando o Paulo Sousa fala consistência, é segurança. É você não voltar para casa com resultado negativo. Né? Então, eu acho que dentro daquilo que o Flamengo se propôs a fazer dentro de campo, é lógico que você esperava mais, né? A gente espera sempre mais do Flamengo, mas eu acho que foi um jogo positivo para o vestiário. Porque os jogadores sabem que podem dar mais, os jogadores sabem que podem, de certa forma, fazer algo a mais em determinados momentos, mas ontem, qual a segurança que eles teriam para arriscar? O próprio Paulo Sousa, ele não arriscou, né? Ele mudou um pouco o time, se a gente observar, ele mudou o time. Né? Ele mudou a forma de jogar, de se posicionar. De 4 ali, sim, né? de se posicionar. Então, assim, tinha muita coisa em jogo ontem. Se o Flamengo tivesse... foi do Lázaro. Sim, do Lázaro, né? Lázaro. Se o Flamengo tivesse perdido ontem, hoje, provavelmente, o Paulo Sousa não estaria dando entrevista porque provavelmente ele estaria dando adeus. Né? Então, tinha muita coisa em jogo. Tem uma reunião aí, como o Facincani falou, com a torcida organizada. Você imagina se chega com a torcida organizada perdendo. Você acha que a reunião ia ser na quinta ou ia ser agora, quando eles chegassem no aeroporto? Então, tinha muita coisa envolvida. Eu acho que, dentro daquilo que acontece realmente no campo, foi uma Que beleza. belíssima jogada, né? O Becão ali no meio também, pelo amor de Deus, hein? É só avançar, o cara fica impedido. O time do Sport Cristal é primitivo.
Mas o Flamengo fez a parte dele. Várias falhas, né? O Flamengo soube aproveitar quando conseguiu jogar. Mas eu acho que os 3 pontos foram importantíssimos para dar uma acalmada no vestiário. Qual foi a fala do Davi Luiz? Que foi um jogo importante, né? Por causa da situação, de não saber se teria, da união do grupo ali fora de casa. Tinha muito mais que 90 minutos ali dentro. Boa. O Sormani, o Zé toca num ponto que é interessante, que é essa coisa do jogo seguro, né? Ele coloca os jogadores em posições mais confortáveis, digamos assim. A gente vê o Felipe Luiz lateral em certos momentos, o Mateuzinho fazendo a lateral em certos momentos, o Everton caindo mais para a direita. O Bruno Henrique e o Gabigol, daqui a pouco a gente fala, porque eu acho que ainda estão muito longe um do outro e isso prejudica muito o jogo deles. Mas, assim, jogo seguro versus convicções, porque a última declaração dele tinha sido essa, que ele tinha muita convicção do trabalho dele. Uma coisa se contrapõe à outra ou não? Você vê um caminho que elas possam andar juntas? Não, pode andar juntos, e deve. Você pode ter suas convicções, evidentemente, e respeitar, nós discutimos muito ontem isso aqui, as características dos jogadores. Agora, o jogador também tem que estar aberto para sair da casinha e evoluir na profissão. Aprender novas funções em campo. Essas coisas todas a gente já discutiu aqui ontem e falou bastante, né? Agora, o que chama atenção foi a declaração dele que os jogadores fizeram exatamente... Como é que foi que ele falou? O que eu pedi. O que eu pedi. O que foi Ou seja, discurso, né? Quando o time ganha, o jogador faz o que ele pede. Quando perde, os jogadores não entenderam ainda o que eles têm que fazer em campo, é isso? Pelo menos a sequência é essa. Teve uma que mordeu e assoprou, né? Exato. Isso me chamou a atenção, entendeu? Quer dizer, ganhou, os jogadores fizeram o que eu pedi. Quando perde, olha, está difícil para os jogadores compreenderem o que eu quero. Ou seja, eles estão perdendo. Eu acho que existe uma linha muito tênue. Eles estão perdendo, nós estamos ganhando. Eu ganho, vocês perdem, nós empatamos, né? Alguma coisa assim. Então, eu acho que tem uma linha muito tênue nessa história toda. E eu acho que o Paulo precisa tomar cuidado com essas declarações aí. Porque isso aí não cai bem no grupo, entendeu? Não cai bem no grupo. Agora, ganhou. Tudo que tem que ser arrumado agora, a casa que tem que ser ajeitada, vai ser melhorada, com certeza com vitória. Agora, vamos ver como é que vai ser essa tal de reunião, né? Vamos ver se vai ter essa reunião, né? Só para a gente... Acho que é isso que você vai falar. Quem vê o nosso GC aqui de 4-4-2 foi assim em alguns momentos da partida, né? Não é que o Flamengo jogou fixo no 4-4-2. Ele faz a linha de 3 zagueiros ali em determinados momentos, ele fecha com linha de 4. E aí, Pedro, você acha que ele ouviu os jogadores ou você acha que tem muito mais a ver com a necessidade dessa vitória para se manter na posição, como o Zé coloca? Tudo bem, Dani? Boa tarde a você, os colegas, ao fã de esporte em casa. Acho que ele ouviu um momento. Porque em nenhum jogo, se a gente pega para fazer um recorte de trabalho do Paulo até aqui, nenhum jogo ele foi tão pragmático. Ele ouviu o momento. Ele sabe o que aconteceu no final de semana, na semana passada, nos clássicos contra o Fluminense, o título que ele perdeu. Ele sabe o caldeirão, né, que virou esse departamento de futebol do Flamengo. Então ele ouviu o momento. Eu vi um Paulo Souza pragmático. Ele ontem buscou utilizar os jogadores o mais próximo possível de suas posições em tese de origem, da zona de conforto deles. Ele não abre mão da sua linha de 3 na saída de bola. Agora, na hora de marcar, o Mateuzinho quase fecha na linha de 4. Quanto que você vê esse Flamengo numa linha de 4? Posso claro? Só... É porque você falando me veio na cabeça uma... A gente está falando sobre jogo de segurança, me veio um jogo muito emblemático. Tite. Você lembra do Tite? Na Libertadores? Que ele precisava naquela... Vai, não vai? Ele precisava do resultado. Ele empatou, aí ele permaneceu no cargo do Corinthians e depois saiu, bateu o campeão. O que é você ouvir o momento. Contra o São Paulo no Morumbi. Foi 0-0 o jogo. Eles vinham da eliminação do Tolima. Não. Ganhando o Palmeiras no Pacaembu de 1-0. Não, foi um jogo... Tolima. Mas foi um outro jogo, acho que foi contra o São Paulo no Morumbi, foi 0-0. O Chita Verde gritou aqui no meu ouvido, Brasileirão de 2011. Sim, foi um jogo contra o São Paulo no Morumbi 0-0, ele empatou porque ele precisava do resultado. Acho que são dois momentos, tem a eliminação do Tolima e tem a pressão para ser demitido. Eu acho que é isso. Mas vocês veem as situações parecidas? Não, que eu acho que ele pensando assim, ele queria ganhar o jogo ou o grupo? Esse é meu ponto, entendeu? Não acho que a preocupação era exatamente o grupo, não. Acho que tinha uma situação... São duas maneiras de você enxergar. O Corinthians tropeçou, o Atlético Paranaense tem dificuldade, um monte de gente vai ter dificuldade na Libertadores, o Flamengo foi fora de casa, fez 3 pontos, ganhou de 2-0 e não tomou gol. Isso é uma leitura para a Libertadores.
Agora, a régua do Flamengo é outra. E não é comparar com 2019, ser viúvo, não. Entendeu que é esse elenco. O potencial desse elenco, ele pede mais jogo. Para fazer um jogo de segurança, o plano foi executado ontem, como eles falaram na coletiva e tal. Agora, esse Flamengo de ontem, a gente brincava até no camarim. Esse Flamengo de ontem, para o jogo de segurança, para o momento agora, para estancar a sangria, é interessante. Agora, para bater campeão de alguma coisa, como precisa bater esse ano, porque ano passado já só ficou na trave, é pouco ainda. Então, acho que essa é a cobrança, porque quando você começa um trabalho no início de fevereiro, que foi o primeiro jogo do Paulo Souza, você chega no início de abril, e você vê praticamente o mesmo nível, você não vê uma evolução. Uma coisa é você falar, está em evolução, jogo... ainda não é brilhante, mas está evoluindo, como foi aquela observação no jogo contra o Galo, na Supercopa. Olha, não é brilhante, mas evoluir, gostamos. Eu lembro que a gente até concordou aqui, gostamos. Hoje eu não estou vendo essa evolução. Estou vendo uma vitória para estancar sangria. É pouco, Dani? É pouco. Gera mais preocupação sobre o futuro do que sobre... O próximo jogo vai dizer muito sobre isso. A evolução, né, Zé? É evolução, né, Zé? É evolução, mas assim, o próximo jogo... A tabela ajuda muito o Flamengo, vocês viram? Tabela não, a sequência de jogos. Olha, mas fim de semana ele tem uma pedreira aí, hein? Aonde? Gente? Começa o Brasileiro. Sim, mas ele vai jogar onde? Atlético Goianiense. Aonde? Tudo bem que, independente do local, você viu... É questão do Atlético Goianiense. Não. Ele vai jogar fora com o Atlético Goianiense. Lá sempre impôs uma dificuldade, O Atlético Goianiense não está na principal prateleira do futebol brasileiro. O Flamengo não está na principal fase dele. Eu acho que tem risco. Exato. Uma coisa é você estrear no Brasileiro contra o Palmeiras, no Allianz, e outra coisa é você jogar contra o Atlético Goianiense em Goiás. Mas justamente... Depois ele vai fazer 2 jogos em casa. São jogos difíceis. Mas ele faz 2 jogos em casa. A sequência é muito boa. Mas o Atlético é melhor do que o Sporting Cristal. O Atlético ontem meteu 4-0. Eu concordo. E assim, eu acho que tem um risco aí. Mas você coloca o Atlético na Libertadores do ano que vem? Começando agora, vamos fazer um prognóstico. Mas tem um monte de times que a gente tem que esperar. Sim, claro. Ok. Porque tem muita coisa ainda. Eu sei, o Atlético se manteve na primeira divisão. Tem um trabalho sendo feito lá. No Flamengo, mas o que você prefere, estrear contra o Atlético em Goiânia ou estrear contra o outro Atlético em Curitiba? Não, preferia uma coisa, ter garantia de vitória é outra. Mas eu também não estou dizendo isso. Estou dizendo que a tabela do Flamengo, a sequência de jogos que vem pela frente, é uma sequência boa. Então, mas é aí que eu queria falar para o senhor, comentar sobre o que o senhor está dizendo. É nessa tabela, justamente nessa tabela que você, teoricamente, você projeta bons jogos mais fáceis, entre aspas, que está o perigo, que você vai ver se realmente, de fato, essa evolução ou não, esse jogo de segurança, se ele vai continuar a ser o jogo de segurança ou se ele vai voltar a ser o Flamengo que vinha... O jogo de segurança resolve no Sporting Cristal, né, Zé? Tem um ponto ali também. Que é o ponto, né? Fala, Facinca, o que você ia colocar? O meu ponto é que, assim, o Flamengo hoje, ele não passa a segurança que é preciso passar para qualquer profissional que está trabalhando lá dentro, que é a segurança hierárquica. O Flamengo hoje é um time sem comando. Não tem nenhum respeito hoje, pelo que ficou claro no desembarque dessa manhã, do que os jogadores estão querendo e do que a diretoria planeja. Não, isso é uma coisa, e aí... eu sei que elas se conectam, mas assim, o campo, você consegue perceber uma evolução pelo que você viu ontem? E alguma coisa pro próximo jogo? Não vi evolução. Vi um time que ontem, de novo, foi resolvido por aqueles que precisam estar no time titular para começar a pensar numa evolução. E sem contar que é o seguinte, dentro dessa linha... nenhum técnico vai conseguir ter segurança de evolução, porque isso se casa dentro do campo, com o que está acontecendo fora do campo. Fora do campo existe um técnico à beira da demissão. Essa é a realidade. Existe um técnico que, no primeiro resultado negativo, ele vai embora. Então, você tentar trabalhar com esse tipo de situação é praticamente impossível, porque hoje não existe no Flamengo ninguém que banque e que bata no peito. O Paulo Souza vai ficar, quem vai sair são os jogadores, caso tenha algum tipo de problema, e esse time vai ter uma evolução na base da marra, se for necessário. Vocês concordam? O comparativo que o Zé trouxe em relação ao Corinthians 2011, o Corinthians 2011 tinha um presidente chamado André Sanches, que bancou o Tite e falou, independentemente da tragédia que aconteceu em Tolima, ele vai ficar e quem vai sair são os jogadores. Tanto é que saíram Ronaldo e Roberto Carlos na mesma semana. E o Corinthians deu a resposta no clássico seguinte, ganhando do Palmeiras. No Flamengo hoje não tem esse comando. Não tem um dirigente que venha com o peito e com a força do André Sanches e fala assim, o meu técnico é o Paulo Souza, quem não gostou passa na minha sala e vai embora. Então não dá para você cobrar evolução ou uma sequência de trabalho ou um time com a cabeça limpa se o ambiente e a hierarquia não existe. Você falou o que? Corinthians 2011? Quem mandava no Corinthians 2011? Com o Atlético Goianiense, perde pro Tadieres, ele cai, é isso? Não acho não. Mas só para voltar aqui, quem mandava no... Eu tenho certeza disso. Como é que é? Empata com o Atlético Goianiense na estreia do Brasileiro, perde pro Tadieres. Acabou.
Se cair, não cai sozinho. Acabou. Porque eu acho que demitir o Paulo Souza agora é a diretoria não tá também, 100% do Paulo também Souza. assumir que assim, olha, erramos de novo. Você não tem comando. Você não tem mas comando. quem vai O bater vice de futebol não está acompanhando o elenco porque está negociando encontro com a organizada. O jogador desembarca e fala A, o vice de futebol fala B. Você não tem uma noção. O presidente está longe. O presidente está querendo ver o circo pegar O fogo. presidente é Ele coisa ausente, a ver. né? O presidente do Flamengo é da ausente. Petrobras ou não? Não, eu acho que a situação política... E quando eu brinquei aqui com um Facincani, ele deu o exemplo do Corinthians de 2011. Quem mandava no Corinthians? Outro esse. Você sabia que onde estava o comando? Quem manda no Flamengo hoje? Depende. Eu não Teoricamente seria o futebol, teoricamente, seria o Braz. Mas o Braz ele não dialoga exatamente com o comando institucional. Então, esse você é o tem uma problema. discussão. Você tem um presidente que está longe, que na pior crise recente do futebol, ele poderia chegar, como ele já fez em outros momentos, estar perto e falar o que está acontecendo. Ele recusou o conselho da Petrobras, ainda que tem outras informações de que acompanha a política, prometendo um foco total no Flamengo. Aí acontece o que acontece no final de semana, ele viaja para a Europa. Foco total até a página 2. Então, assim, é muita coisa, é muita ponta solta para a gente virar e falar, mas manda o Paulo Souza embora que vai resolver, entendeu? Dani, Tem muita ponta solta para achar que o problema está no treinador. Uma situação que Ontem passaria... você falava, só para eu terminar do Paulo Souza, desculpa, Facinca, evolução. Eu veria evolução ontem se tivesse feito 2-0 a partir de vamos chamar assim, um processo criativo, né? Tinha um plano de jogo, bateu, tanto furou que, né? Tanto bate até que fura. Tanto bateu que furou. Não. A primeira bola é uma pressão ali que foi feita nos primeiros minutos. Arão rouba, Mateuzinho abre. Do Flamengo E como são sempre, o bons. Bruno Henrique do lado oposto. Gol. No segundo tempo, o Sport em Cristal em 2 momentos quase empatou, Dani. Sim. No segundo tempo, o Flamengo foi Hugo fez uma complicado. defesa Aí tremenda. vocês falam, aí é fôlego novo, o Sormani até checou pra gente, eu tava na dúvida, passe do Lázaro, e o Mateuzinho, na primeira bola que chegou pra ele, porque era o jogo inteiro, concentrava na esquerda e a bola não circulava pra direita. Concentrava na esquerda, então assim, não é que tem uma evolução, essa vitória nasceu porque o Flamengo é muito melhor. Acho que você que falou, no Sport Cristal é um time primitivo. Então assim, era um jogo ideal para vitória de segurança. Agora, evolução no futebol, só que aí não tem evolução no futebol, não tem comando, tem problema além de CT, tem uma série de situações. Ah, não, deixa eu tirar o Paulo Souza aqui embora, que é mais fácil, mandar embora. Que o resto? O resto continua lá, Dani. Esse time está deteriorado porque trocaram o Domi, trocaram o Ceni, trocaram o Renato Gaúcho. A coisa estava deteriorada e foi trocando uma peça. Esse time que erra muito em campo, tem muitos problemas técnicos, que eu acho que não é só tático, técnico. Ele foi sendo desmontado ao longo do tempo. Só troca o treinador, agora vai. Troca o treinador. E não foi. Então acho que está na hora de pensar em algo maior. Para você ter evolução, você precisa de confiança, segurança e respaldo, certo? Porque a evolução, ela vai depender muito de como você, dentro da sua instabilidade, vai se construir, né? Toda evolução, ela passa por um processo, né, de altos e baixos. Ninguém só cresce, não. Você cresce, sobe, vai melhorando, vai ajustando. Ou seja, você precisa de base, respaldo. E ontem você não viu nada que possa pensar para dizer, tá evoluindo aqui. Em 5 minutos do segundo tempo, quando entraram Lázaro, Matheus França, Mateuzinho solto, todo o time começou a Porque aí bagunçou a cabeça dos jogadores e o sistema. Mas eu acho que a mudança do sistema, em alguns momentos, de 3 zagueiros para uma linha de 4 não, atrás... Isso tudo bem, eu digo com as mexidas que ele faz. Eu acho que isso foi bacana, isso valeu. Isso valeu. É alguma coisa. Você pode, durante o jogo, transformar o seu time numa equipe que defende com 5, mas determinado vai com 4. O ponto que eu queria atacar é o seguinte. Ontem, ninguém, para dar o respaldo para esse time assumir uma condição que daqui para frente, perdendo ou ganhando, temos a evoluir, não estava em Lima. Não, tudo bem, isso a gente sabe. Então, mas é isso que eu tô falando. Isso para mim é gravíssimo. É gravíssimo. Você tá falando do Marcos Braz. O Marcos Braz, o diretor de futebol, nenhuma representação de alto escalão do Flamengo. Deixa eu só fazer o fã de esporte rubro-negro, ele tá aqui falando com você. Sormani, que sequência fácil é essa? Aí eu abri aqui, né? Minha memória não me ajuda muito, mas é assim. Atlético Goianiense fora de casa, Talheres em casa, Flamengo e São Paulo na sequência. Em casa. Isso, Flamengo e São Paulo em casa, Flamengo e Palmeiras em casa e Atlético Paranaense lá. Nos próximos 4 jogos do Flamengo, ele viaja uma vez, ele sai uma vez só. São Paulo, que é contra Palmeiras o Atlético Goianiense. Não, tudo bem, mas aí não é um time de primeiro escalão. Aí ele tem 2 clássicos em casa. O Santos vai estrear com o Fluminense no Maracanã sábado. É uma boa estreia? Claro que não é. Você sabe quantos jogos o Fabian Busto dirigiu o Santos? Não. 6 jogos. Você sabe quantos jogos ele fez fora de casa? 5. Só um na Vila, que foi contra o Água Santa. Uma coisa é em casa, outra coisa é um adversário fácil. Agora ele vai estrear contra o Fluminense no Maracanã.
Isso é difícil. Aí você vai estrear contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Não é contra o Atlético Complicado, em Belo Horizonte. seria complicado. Gente, mas aí Mas se seria- tudo é complicado. seria- É complicado. Como é que é complicado? Complicado é jogar com o Seria- Atlético em Minas. Mas seria- Complicado é jogar com o Palmeiras no Allianz. eu discordo. Seria- complicado jogar Palmeiras em qualquer lugar. Eu acho que seria... Então, isso é complicado. Mas seria da forma que o senhor está dizendo, o que eu estou entendendo, se o Flamengo fosse o Flamengo que nós estávamos É isso que eu tô esperando. falando. Sim, O mas cenário Mas todo... esse Flamengo não é difícil. Então, vai ser imagina difícil se pro esse Flamengo que não joga nada estreasse em Minas contra o Atlético. Sim, seria Aí seria complicado. pior ainda. Não, mas aí é isso que eu tô vamos falando. colocar o que está posto. O Atlético Goianiense hoje, que não é o Atlético Goianiense de 2013, 2014, 2015, o Atlético Goianiense de hoje, que ontem jogou a Sul-Americana, faz o segundo tempo espetacular. Se tiver depois até, não chegou ontem à noite, mas se tiver o vídeo do último gol, o vídeo do último gol, que não nasce por acaso, O ano passado, no começo do Campeonato Atlético Brasileiro, o Goianiense Atlético Goianiense tá lá. Aí, esse time que jogando em casa é chato. Aí você tem você, num momento de instabilidade, jogando pro gasto para ganhar a Libertadores contra o Sport Cristal, que é fraquíssimo. Quinta-feira você tem uma reunião. Você tem uma reunião até torcida confirmada, hein, organizada. Dani? Vai ter a reunião das organizadas. Tá confirmado? Tá confirmada. Meu Deus. Vai ter a reunião das organizadas com as lideranças. Quinta-feira, um momento absolutamente turbulento, a diretoria não se posiciona. Aí você tem essa estreia no sábado, que você não pode escorregar, porque o turbilhão, né, que Num tá momento ali. parecido, o Domi tomou E depois 3-0 você do cantou Atlético Goianiense. mais né? Libertadores, depois você tem Independente São dentro ou Paulo e fora. Palmeiras. São Paulo, Independente dentro ou fora. Palmeiras no jogo antecipado. Gente, isso aí pra mim tá Casa. muito longe de ser tranquilo. Não é, eu Mas não falei que é Independente tranquilo, eu sem falei que era uma casa, mas tabela Independente boa. sem casa. Falei que era uma tabela. Vamos fazer o seguinte. Claro. Eu estreio fora contra o Atlético Goianiense e o seu time estreia fora contra o Fluminense. Fechado? Mas aí Fechado. depende do momento do meu Tá bom? time, entendeu? Não é questão de Do momento. Se o seu. seu time não tá bom, você pega uma pedreira, a chance de você perder é enorme. Eu não Se o seu consigo time ver não essa tá bom, tabela você pega um tranquila. time de meio de tabela, você tem chance de E ganhar. aí eu posso te dar um outro ponto Entendeu? de vista, talvez? Claro. Se o Flamengo pega o Palmeiras Ah. fora de casa na estreia, Ah. é uma pedreira Isso. da maior, né? A maior do campeonato. Sim. Se você perde, é um resultado comum. É um tropeço, Não tem. gente. Você Derrota, perder pro Palmeiras não no tem Allianz é derrota. coisa mais... Você pode tomar de 5. Derrota, o Agora, você torcedor perder não pro absorve Palmeiras, de jeito nenhum. Tudo Ele bem, não mas digere, o que eu tô seja te falando contra é que eu quem não for. consigo falar que é mais tranquilo, Mas porque ele- em casa, você tá mas pegando São Paulo e Palmeiras em casa. Acho que o torcedor vai entender uma derrota para o Palmeiras como normal. Contra o Atlético, o torcedor vai perder É um pro Atlético risco. Goianiense. É um risco. E ainda mais depois de uma conversa como essa. Bom, eu respeito a opinião de vocês, a minha claro. opinião é Não, mas é completamente... claro, mas é pra isso mesmo. Eu só quis Não, pontuar eu aqui acho- quais eu acho a eram esses tabela jogos. extremamente Eu não acho fácil, favorável não. ao Flamengo. Nossa. Faz um jogo fora contra um time de meio de tabela, depois ele faz 2 clássicos em casa. Em casa. É que eu acho- E nesse meio tempo ele joga contra o Talheres da Argentina, que é um time mediano da Argentina, em casa. Ou seja, ele vai fazer em 4 jogos, ele faz 3 em casa e 1 fora. Se isso não é bom, gente, eu não sei o que é. Mas são 2 clássicos. Sim, mas você está jogando em casa. Ué, mas são Em 2 casa. clássicos. Ok. O Flamengo fez 2 clássicos em casa e não ganhou do Fluminense. Eu sei, mas imagina se ele fizesse fora de casa. Não, mas- Seria pior enfim, ainda. Não, Mas como não? Não. Imagina se ele joga com o Flamengo, que se ele joga com o Palmeiras e o São Paulo fora. O Flamengo hoje não Seria dá. complicado. O Flamengo hoje não dá resposta nem fora nem em casa. Então, já que ele não faz nada disso, imagina Não, se ele é duro. estreia com o Atlético Goianiense no Maracanã e sai pra jogar contra o Palmeiras e o São Paulo. Seria Seria muito pior. o que não quer dizer que seja É isso que eu tô fácil. falando. Sim, Mas eu não mas o cenário falei, é duro de gente. qualquer Será jeito. que eu preciso desenhar e escrever? Eu não falei que é fácil. Eu não falei que a tabela do Flamengo é fácil. Eu não falei que a tabela do Flamengo é fácil. Eu falei que é uma boa tabela. É uma boa tabela. Tem tabelas muito piores, porque nesse meio tempo ele vai jogar em casa contra um time fraco da Libertadores, que é o Talheres. Não é uma tabela ruim. Ao contrário do que foi dito aqui, é uma tabela, nossa, agora ele vai jogar contra o São Paulo. Foi o Sport que falou. Contra o São Paulo, vai jogar contra o Palmeiras, vai jogar em casa. Não vai jogar no Morumbi, não vai jogar no Allianz. É isso que eu tô falando. E vocês achando que o Paulo Souza tem um trabalho difícil de manter o elenco. Fala, Paulo Souza. Entra aqui mais uma vez, vem, para falar desses jogadores aí, de como é que tá a situação, porque eles deram uma amenizada ontem, né? Ele e o Davi Luiz ali juntos na coletiva falando desse relacionamento, que é um dos pontos importantes, o Facincani coloca, Eu para falo que isso é fundamental. manter o futebol Eu ou acho que ele sabonetou, apresentar hein? um futebol. Vamos ver se ele acho que ele sabonetou ou não. sabonetou. Fala que a gente debate aqui. Todos somos Flamengo, todos somos uma família, por isso, quanto mais unidos e mais entrosados estivermos, mais vitórias vamos conquistar. Isso não tenho dúvidas. A única forma de lidarmos com qualquer tipo de coisa é estarmos focados em algo que controlamos, não aquilo que não controlamos.
focadíssimo em alinhar todos nós naquilo que é o nosso trajeto, ou seja, procurar ganhar todos os jogos. Numa equipa de trabalho, ou seja, tem-se muitas pessoas, muitas personalidades, e nós com certeza estamos a alinhar e estamos muito focados todos em obter os resultados que nós pretendemos, que é, como hoje, ganhar jogos. Focado em obter o resultado, tudo bem. Agora, somos uma família, estamos alinhados, Pedro? Até para contextualizar, a pergunta do nosso Pedro Torre ontem na coletiva, ele fala dos problemas e tal. Né? Ele não toca nos problemas dos últimos dias, dos últimos meses, das últimas semanas. Ele faz a opção dele. Malandro, óbvio, ele não ia querer comentar a crise. Ele fala do problema de Lima, do Peru, de ontem. A gente tem que controlar o que está ao nosso alcance, o jogo. O que não está ao nosso alcance, que é definição, mudança e tal, a gente não tem como se preocupar. Então ele sabonetou, fugiu, ele não falou. Somos todos uma família. É aquela história, né, Dani? O Zé já deu muita entrevista, o Zé já teve que encarar muita situação. Ele optou por falar, somos uma família. Não quis comentar, somos uma família. Tá tudo bem. Mas eu vejo esse negócio com, vamos resolver aqui e tal, e meio que deixar de fora, eu vejo ele jogando a responsabilidade. Ele tem uma outra frase. Ele tá esperando a manifestação. Ele tem uma outra frase que eu anotei ontem que é interessante. Chegou a passar, ele fala assim, quanto mais entrosado tivermos, mais resultados teremos. Ou seja, tem também uma situação ali a ser comentada. Sim, não, mas eu acho que o recado, quando ele fala... sim. É pro Braz. Ele tá dando um recado pro Braz. Como foi a primeira fala que ele falou? Quanto mais entrosado, né? Mais entrosado aqui. Mais resultados virão. Vamos resolver aqui o que está de fora, deixa de fora. Ele tá falando claramente pro Braz. Engraçado isso, né? Eu não tive essa percepção. E agora que você falou, parece até meio óbvio. É que eu acho que ele falou também dos problemas de Lima, do Peru. Não, mas ele falou... Mas ele deveria... Ele poderia, de certa forma, usar outras palavras. Ele não foi incisivo em nenhum momento. Sim, mas ele não vai ser. Em momento algum ele está sendo incisivo. A não ser uma ou duas vezes que ele falou sobre a fome dos jogadores, alguma coisa assim, mas no resto, eu sempre falo com o seu Sormani aqui que isso é uma tática muito utilizada na rádio, né? Eu aprendi muito com o pessoal, que é o seguinte, morde e assopra, né? Então o Paulo faz muito isso. Ele dá uma porrada e depois ele passa a mão por cima, tal. É o que ele está fazendo. Quando ele fala sobre os problemas aqui, deixamos o extra, vamos cuidar do problema do Peru, por quê? Quem estava lá? Quem é que estava lá? Jogadores e quem? Quem estava lá era o corpo técnico do futebol. Corpo técnico. Então, ou seja, vamos fechar aqui os problemas do Peru, né? De Lima. Vamos jogar contra... Deixa fora. O que está fora daqui eu não vou resolver agora. Não vou resolver agora. Então, o que acontece? Ele sabe o que está acontecendo. O Paulo Souza não é bobo, não. Ele sabe, quando ele chegou, ele já sabia quem era Landim, ele já sabia quem era Bap, ele já sabia quem era o Braz, já sabia as vaidades que existiam dentro dessa... Quando chegou ou agora que ele está descobrindo? Não. Já sabia. Quando ele chegou, ele já sabia. Então, assim, ele tá... o problema aqui a gente está resolvendo. Agora e fora? E o Marcos Braz? Porque, Dani, não vou dizer que é uma apunhalada, não é isso. Mas quem falou aqui foi o Facinca ou foi o Pedro? Quem falou o seguinte, estamos aqui tomando porrada, a torcida querendo pegar a gente, o caramba e tal... E o cara resolve marcar uma... Sim, é uma sensação interna. Marcar uma organizada lá para receber sem nos avisar, sem falar, se a gente consegue ou não, se é possível ou não. Quem deu essa declaração foi o Everton Ribeiro, né? Sim, mas Aí o Braz, eles não foram avisados. De que não foram avisados. O Braz, ele até numa entrevista à Jovem Pan, ele fala assim, escuta, vocês podem me chamar até de gordo, mas burro eu não sou. São as palavras dele. Né? Não, É evidente que os jogadores foram avisados dessa reunião. Quer dizer, então, Sormani, mas a informação é que ninguém em Lima foi avisado. Aí é que tá. Quem é que tá fora da verdade nessa história? O Braz ou os jogadores? Um grupo grande de pessoas... Ao fazer isso, os jogadores estão expondo o Braz? Ou o Braz, ao fazer isso... eu acho que sim, tá largando a mão. Vamos ouvir o Everton Ribeiro, pra gente, porque você já está citando isso desde o começo, e a gente tem a entrevista dele hoje de manhã, na chegada, no desembarque do Flamengo ao aeroporto. Ele é perguntado sobre essa reunião. Só para situar, uma reunião marcada pelo Braz, com representantes de organizadas e jogadores do Flamengo, amanhã, quinta-feira, no Ninho do Urubu, ou isso ainda não tem confirmação? A definir, porque ser no Ninho acirrou mais os ânimos. Então, estão debatendo se vai ser dentro ou fora. A probabilidade maior de ser fora. Everton Ribeiro, e depois eu quero ouvir o Zé também, que quer a palavra aqui, né? Mas solta o Everton aí pra gente, por favor. Essa reunião ainda eu não fui informado, né? Então, vamos ver como vai acontecer. E acho que a cobrança, ainda mais sendo Flamengo, é natural. A gente
a gente sabe que tem que estar vencendo, sabe que tem que estar melhorando, porque é o que o nosso grupo gosta, é de vencer, é de estar jogando bem. Então, acho que o importante é a gente estar em uma sintonia, né? A gente está ali, eles na torcida apoiando, podendo nos ajudar dentro de campo e a gente dentro de campo mostrar para eles que a gente está correndo, que a gente está buscando a todo momento vencer. E acredito que a gente possa nos unir cada vez mais aí para um ano vencedor. Não, natural não é, mas a gente conhece o futebol brasileiro e a gente vai fazer de tudo para o Flamengo poder seguir vencendo e seguir um só, né? Tanto torcida como jogador. Bom. Zé, você que tinha pedido palavra, já te passo, Facinca, mas o Zé tinha pedido palavra e conhece bem o futebol brasileiro. Mas você acha que 2022 precisa Não, eu falei já que algumas vezes, eu acho que quem tem que conversar com a torcida organizada, quem tem que dar satisfação, quem tem que explicar o que está acontecendo é o Braz. Não são os jogadores. Os jogadores não estão deixando de correr. Não estão se lamentando ou indo contra o Paulo Souza no sentido de não se rebelar. O Everton jogou aberto, o Marinho jogou como ala, né? Sabe? O Gabigol está isolado lá na frente. Tal, mas os caras estão correndo. Se dá certo ou não, tudo bem. Mas você está vendo os caras correndo. Os caras estão correndo errado, que a gente fala, mas eles estão correndo. Ninguém, eu pelo menos assistindo o jogo do Flamengo, eu não vejo má vontade. Eu vejo o time em dificuldade em termos de posicionamento. Então você corre errado. Antes. Né? Então você corre errado, aí você corre, a bola não chega. É só, lembra aí o Fluminense, toca aqui, toca ali. Ou seja, você está melhor posicionado, você tem a bola. Toca aqui, vai para o lado. E você fica correndo. Então, isso é uma coisa. Agora, tem que dar satisfação para a torcida. Primeiro que eu acho que o jogador não tem que dar satisfação para a torcida. Você já pensou se nós levarmos isso para todo tipo da sociedade, qualquer classe da sociedade? Eu vou num restaurante e não gosto, eu entro lá na... Ô, chefe, eu não gostei da tua lasanha. Ou você faz direito ou eu venho aqui e quebro tudo. Eu vou no teatro e chego pro ator e falo assim, você tá representando mal pra caramba, sai daí. O torcedor vai bater aqui na porta porque não concorda contigo, Zé? Sabe, o chefe, sabe, a gente não pode, tá na hora de parar esse tipo de coisa. A torcida pode se manifestar e eu não sou contra a torcida se manifestar. Aonde é o lugar da torcida? Na arquibancada? Vai lá, põe faixa, pega no pé do jogador, xinga o jogador, que é o normal, infelizmente, do futebol brasileiro, tem as manifestações, não quer o jogador, vaia. Beleza, isso faz parte do jogo. Agora, sentar numa mesa é intimidação isso. Nas entrelinhas é uma intimidação. Por mais que ele chegue e fale assim, não, olha, estamos junto com você. Beleza, mas se eu perder, e aí? Como é que é esse estar junto comigo? Vai até que página. Vai até que página, entendeu? Não tem que ter mais esse tipo de situação. Eu acho que acabou. Se tem alguém que tem que dar satisfação, é o senhor Marcos Braz. Porque foi ele que contratou o Domi, foi ele que contratou o Rogério, foi ele que contratou o Renato, foi ele que foi para a Europa, pelo menos que nós acompanhamos aqui, contratar o Jorge Jesus e não deu certo. E aí ele foi para o Paulo Souza. Né? Então, ele tem que conversar com a torcida, ele tem que dar satisfação, ele tem que falar com a torcida, olha, não está dando certo, mas eu assumo a culpa, porque fui eu que escolhi. Os caras estão fazendo tudo aquilo que eles podem fazer. Ponto. Agora, o jogador, e quando o jogador vem a público e fala assim, eu não sabia, não sabia. Não sabia. Se o Everton Ribeiro o Everton é um líder. O Everton é um líder. Ele não sabia. Todo mundo sabia que ele ia ser questionado. Ele não tirou isso aí do nada. Ele não falou aquilo ali do nada. Não, e ele poderia ser político. Ele poderia ser político assim, não. Como o Davi Luiz fez ontem. Beleza, tal. Foi ontem. Não, e ele falou, não sabia. Alguém vê alguma maneira de ajudar? A Facica queria falar. Você vê alguma maneira desse tipo de reunião trazer algum benefício para o grupo? Porque, para mim, só expõe mais ainda o quanto essa diretoria está se ausentando. Toda vez que tem esse tipo de reunião em clube, piora a situação, não melhora. Nunca melhorou. Nunca melhorou e nunca vai melhorar, porque não tem absolutamente nada a ver o que o Zé falou. Com qual liberdade que você se sente para trabalhar, com qual respaldo você se sente para trabalhar, se o dirigente pega você e te coloca na cova dos leões, vão lá e resolve. Eu não tenho nada a ver com isso, é com vocês lá. Isso é uma insubordinação das mais graves, inversa. Né? Porque a insubordinação ela vem geralmente de baixo para cima, né? Quando você não cumpre uma hierarquia. No Flamengo houve uma insubordinação inversa, o que é pior ainda, onde o exemplo que é para ser dado, ele passa a se tornar vexatório. Então, na condição hoje que o Marcos Braz fez em relação aos atletas,
Se você pega uma situação numa empresa normal, como o Sormani gosta de colocar, se existe um CEO, alguma coisa mais acima, o cara pega o Marcos Braz e manda embora na hora. Amigo, você tá fora. Primeiro, que o diretor de futebol não viajar com a equipe por qualquer motivo que não seja saúde ou familiar, alguma coisa muito grave, isso é ausência de trabalho, você me desculpa. É ausência de trabalho, o cara tem que representar. Chefe de delegação, eu sou diretor de futebol. Uma perguntinha, o Isso é uma Braz vergonha, cara. Isso é uma O Braz vergonha. é remunerado? Não, o Braz não é No remunerado. Flamengo, não, como vereador, sim. Ele é remunerado como vereador. Queria Uma saber coisa como. que eu acho que você fala vereador, acho que é importante para te trazer um contexto. A gente está falando de 2022, né? Sim, ano de 2022 é eleição. ano de eleição. E ao mesmo tempo a gente está falando de 2022. Você não pode querer vender um discurso de profissionalismo. Eu vou à Europa fazer um processo seletivo de treinadores. Eu vou à Europa estreitar relacionamento com empresários para futuros reforços. Eu tenho 1 bilhão de orçamento. Você não pode estar falando isso e na mesma página você está marcando encontro com a organizada. Entendeu? Sem avisar o seu- Não está no sem avisar contrato o do jogador, jogador, né? não está no contrato Conversar. do jogador que ele responde hierarquicamente à organizada. Ele responde ao técnico, ao supervisor, ao diretor, À instituição. ao vice, ao presidente. Ele não responde à organizada. E aí tem uma situação, você fala de... O senhor Mani perguntou, ele vereador. O Marcos Braz, a gente não pode separar as coisas. Ele é político. Ele é um político do Rio de Janeiro. Ele é hoje vereador, ele tem pretensões de ser deputado federal. Ele quer se lançar candidato a deputado federal. Só que hoje ele está por baixo. Quando ganhou tudo, ele estava por cima, foi eleito, hoje ele está por baixo. O Flamengo perde um título de campeonato carioca, ele é xingado pelo Maracanã. Ele é xingado pela torcida. E onde ele vai buscar esse apoio? No povo. O povo é o torcedor, é a organizada. Só que não dá para falar para mim que é uma reunião de rotina, de cobrança, de pacificação, de entendimento. Claro, pode falar. Essa reunião, você acha que tem a ver com a candidatura dele a Eu? deputado? É. Eu acho que está absolutamente ligado. E eu vou te dizer por quê. Desculpa. Ele sai muito queimado do Maracanã. Muito xingado. Ele começou a experimentar a sensação diferente. Porque até então era gelo no sangue, o cara que manda no vestiário, responsável por todo o sucesso. E o diálogo dele, ele precisa da torcida do Flamengo para ser eleito. Ele não é eleito porque ele faz obra no bairro do Zé, ele não é eleito porque ele faz obra no bairro do Facincano. Ele é eleito porque ele é o representante do Flamengo na Câmara de Vereadores. Ele depende de uma boa relação com esse eleitorado dele, com esse colégio eleitoral dele, que ele nunca negou. A campanha dele é vermelho e preto, ele é flamenguista, todo mundo sabe. E aí, Dani, só esticando para explicar certinho, quando você está em baixa, ele precisa saber. Ele está defendendo os interesses dos jogadores de proteger o vestiário, ele está defendendo o interesse da candidatura dele e do eleitorado dele. Foi exatamente isso Porque, que eu assim, perguntei. esse papinho de que é uma conversa de rotina, só para estreitar, prestar apoio, eu poderia cair se eu fosse bobo. Mas a gente tem que voltar ao domingo. Esse mesmo elenco, que vai ser interpelado amanhã por organizadas, ele teve que desviar de uma entrada no aeroporto, na ida. porque tinha um grupo de 50, 60 torcedores cantando "Acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno". E prometendo, se não vierem aqui, a gente vai no ninho. Onde é que está a pacificação nisso, Daniela? Não tem pacificação. É uma cobrança, uma intimidação. Quantas vezes a gente já viu copo de café na cara do Diego Alves? Sabe, é Jesus tendo que descer para conversar com o jogador porque estava sendo ameaçado. O Diego quase saindo Então não na- vem falar para mim que tem pacificação. O contexto ele não pode ser isolado. Ah, mas pode ser uma conversa de paz. Não é. Esse mesmo grupo de torcedores estavam no aeroporto cantando que acabou o amor, que isso aqui vai virar um inferno, e prometendo, se não vierem aqui, a gente vai falar com o Braz e com o Spindler para ir no ninho. E aí não deu outra. Aí o elenco viaja, aí o vice de futebol, que deveria estar com o elenco, está no Rio, prometendo para esse grupo que disse que acabou a boa, que vai virar um inferno, que eles vão se encontrar com os jogadores, sem informar os jogadores, a conta de paz não fecha. Aí eu respondo ao Sormani. Ele precisa prestar satisfação ao eleitorado. Só que aí, Sormani, quando você quer quando você quer oferecer pizza, sorvete e carne, você não oferece nada na churrascaria. Ele precisa saber hoje se ele é vice de futebol, E outra se ele é coisa- vereador, se ele é candidato a deputado federal. Sabe o que ele é? Vem E ele cá. hoje não está sabendo. Eu muito acho emblemático, só para completamente- fechar, muito emblemático, sempre abraçado pelo grupo de jogadores, o Everton dá uma sinalização que o grupo está começando a largar a mão dele. E acho Ele uma não se coisa- preocupou em preservar. Ele foi lá e falou, olha, eu não estou sabendo. Uma O jogador está incomodado, as pessoas não foram avisadas em Lima. Sim. Então, assim, todo esse contexto torna tudo muito mais complicado e eu vou repetir. Basta tirar o Paulo Souza? Ah, não, mas esse a gente já sabe. E acho engraçado o seguinte, tem um projeto de lei 31 de 2021, do senhor Marcos Braz, vereador. Dia Municipal da Paz nos estádios, marcando reunião com organizada para cobrar jogador. A pauta dele é esportiva, olha, tá vendo? Não tem o parabéns que- aos envolvidos. Eu vou te contar uma coisa.
Esse Olha, ponto é muito sensível, obrigado, né? Porque a gente viu? começa Olha, eu vou a falar contar de uma coisa pra vocês. É conflito fácil ali, ser vereador hoje em Quando você dia. coloca a instituição à E a frente... gente só falou de Ei, fatos. Brasil. É Só falou claro, de fatos, hein? claro. Esse é um dos problemas de você de os clubes não serem profissionais de empresas. Bingo. Entendeu? Porque se o Marcos Braz fosse funcionário do Flamengo, ele deveria ser. Ele deveria ser. Porque ele faz bastante pelo Flamengo. Bem ou mal, ele reserva boa parte do tempo dele para o Flamengo. Ele deveria ser remunerado, óbvio. O presidente do clube de futebol deveria ser remunerado também. Claro. Porque aí você tem como cobrar mais ainda. O cara é profissional remunerado. Agora, não é. Mas ele sabe o cargo que ele assume. Sim, sim, claro. Não? Mas Tá tudo muito viciado. Porque o Landim não é aliado de primeira hora do Braz, mas ele precisa ter o Braz como vice para trazer os grupos políticos. Sim. Aí depois ele não pode mandar embora porque ele não pode perder a governança porque era ano de eleição. Aí coloca o conselhinho. Porque... Então, assim, é tudo muito contaminado ali, entendeu? E aí não adianta achar que o problema é do treinador. O seu Sormani aí, não é desrespeitando o senhor, pelo amor de Deus, o seu Sormani passou por várias etapas na vida e várias etapas crescendo e assistindo futebol. E viu toda essa transformação. E basquete também. Viu da época em que o jogador de futebol era marginalizado e viu essa transformação do marginal para celebridades. Né? E o senhor pode falar melhor do que ninguém aqui. Hoje o futebol ele abre portas que antigamente não se abria. Sim. Hoje ele transforma um presidente de futebol... não preciso ganhar nada. Em uma celebridade. Opa! Em um cara que vai tirar foto, em que vai dar autógrafo, que vai fazer isso, que ele passa a ser o cara mais importante do que até mesmo o próprio jogador. Né? E isso é perigosíssimo. E o Braz viveu muito isso, abraçado pelos jogadores. E isso é perigosíssimo, porque você perde o chão. Porque você fica tão empolgado com determinadas coisas que acontecem, que você perde o chão. Onde, na época de Pelé, o presidente passava à frente do Pelé. Era mais importante do que o Pelé. Quando... eu quero chegar no ponto é o seguinte, nós estamos tendo uma revolução não, mas alguns primeiros passos de uma nova administração do futebol brasileiro, que é a SAF. E aí eu entro no John Textor. John Textor vai abrir? Não acredito. Ele vai abrir para os torcedores? Ou ele vai chegar e falar assim, vem cá, vocês... ficam lá, aqui eu mando. E aí que dentro da experiência do senhor, e não só porque ele é americano, mas, por exemplo, o próprio Ronaldo foi questionado, o Ronaldo veio a público e falou, o Cruzeiro é isso. Coincidência ou não, os torcedores... Me permite só um adendo, Zé. O Paulo Nobre fez o quê no Palmeiras? O Textor sentar com algumas lideranças de torcida para entender anseios e o cenário, ok, igual você falou, o Braz conversar. Agora, o Textor não vai botar o jogador para sentar dentro do Engenhão, do Newton Santos com um organizado. Uma coisa é você se disponibilizar, a outra é você marcar para alguém sem comunicar semana essa que se pessoa, vive agora, né? Dani, mas depois que aconteceu nós precisamos mudar essa cultura nossa. Sim. De tamar o dirigente abre para o torcedor entrar e assustar o jogador, intimidar o torcedor. É a inoperância da gestão. Precisa parar. E o grande problema é que é o seguinte, não só os torcedores acreditam que no próximo jogo, quando o time ganha, tá vendo, eu fui lá, eu dei a dura, nós conversamos e tal, e falamos e tal, os caras ganharam. Não é só o torcedor, o próprio dirigente. O dirigente que abre isso aí, se beneficia disso, tá vendo? Eu abri... Porque é fácil ser dirigente quando ganha, ganharam, tal, e, poxa, tá vendo? Vamos fazer isso sempre. Ele acaba se escondendo por trás disso. Tá na hora de parar. Porque é fácil ser dirigente quando ganha, Zé. Na hora que tá tudo bem é fácil, na hora que tem dinheiro é fácil, na hora que o time... É fácil aparecer, tirar foto, só aqui, vou fazer campanha, aí agora eu quero me tornar o rei da cocada preta. É muito fácil ser diretor assim. Eu quero ver ser diretor no momento que você precisa, justamente quando está no topo, manter esse topo, reoxigenando situações, enxergando e percebendo onde se tem problemas mesmo na vitória, porque você aprender na derrota é natural do ser humano. Eu tô por baixo, qualquer passo à frente, já tô aprendendo, tô melhorando. Agora, o importante é você estar no topo e perceber quando que você pode ter minúcias ou situações em que lhe podem em algum momento tirar desse viés de constância positiva e te trazer uma situação negativa. Né? Aí é que é fácil. Aí é que eu quero ver quando o dirigente aparece. Né? Você perceber que mesmo na vitória, quando alguma coisa mascara uma situação,
É você passar a gerir profissionalmente uma equipe e não gerir de uma forma amistosa. Porque agora eu quero ver o que vai fazer. Com um monte de gente que tá lá, com um monte de contrato renovado sem se pensar do porquê que se renova contrato. Aí eu quero ver. Só que o problema tá escancarado. O problema no Flamengo tá lá na cara de todo mundo. Só que ninguém ataca o problema. O Palmeiras não fez com o Felipe Melo. Terceirizam problemas. Terceirizam o Flamengo fez com o Diego Ribas, com o Diego Alves. E o Flamengo e o Palmeiras não fez com o Felipe Melo. Contrariando, inclusive, muita gente da mídia mesmo. E muitos torcedores. E havia um plano. Não manteve o jogador, né? Não. Com vários outros E o também. Palmeiras tem que a gente não tem. A gente vai falar de Palmeiras daqui a pouco. Exato. Eu quero só fazer... A gente vai virar para Corinthians agora, eu quero só fazer uma observação. O Flamengo, apesar dessa crise aqui atrás, se eu fosse torcedora do Flamengo, eu ia estar tão brava. Mas o Flamengo, apesar dessa crise aqui atrás, foi o único brasileiro que venceu na Libertadores, nessa fase de grupos, nessa estreia de ontem. O Atlético Paranaense empatou 0-0 com Caracas. E o Corinthians perdeu para altitude? Ou perdeu pela falta de atitude? Vitor Pereira ficou desgostoso, segundo ele, com o que viu.